Eu tô chegando agora do trabalho, passei no supermercado, nem guardei as compras, porque pelo simples fato de eu estou determinada a mudar a minha realidade. E eu vim pensando nesse caminho que eu iria hoje cumprir uma dessas metas, um desses objetivos que eu coloquei pra mim, que é voltar com o canal do YouTube. Na verdade, eu tô criando esse canal do zero, novo canal, esse é o primeiro vídeo, mas eu já tenho um canal de muitos anos, mas que eu tenho postado ultimamente alguns projetos que eu tenho feito de documentários. Então eu acho que eu preferi dividir, já que aqui esse canal vai ser mais para falar mesmo sobre desenvolvimento pessoal, sobre trajetórias, dificuldades da vida, enfim, um pouquinho de tudo. E aí eu achei melhor dividir. Só que esse meu pensamento de mudar minha realidade, ele não é de hoje. Já tem algum tempo, para dizer dias, talvez meses, talvez anos, eu venho procrastinando alguns projetos meus e eu acredito que eu não devo ser a única pessoa. Meu outro canal, ele deve ter uns 15 anos que eu tenho outro canal. Mas eu comecei a postar quando eu tinha 17 para 18 anos, foi antes de eu fazer minha primeira faculdade de Direito. E como eu estava nesse processo que eu já sabia que eu tinha passado, eu fiquei meio à toa. E aí eu fui criando alguns vídeos, algumas coisas, já gostava. Eu era daquela época do blog, sabe? Então eu já gostava de criar blog, eu já acompanhava algumas blogueiras, né? E eu tinha o meu, criava algumas coisinhas, alguns até tinha visualizações, mas eu não sei qual que é o meu problema, que eu não consigo continuar, eu não tenho constância. Isso é um problema, nossa gente, isso me atrapalha demais na minha vida, porque eu já tô criando esse canal pensando assim, poxa, mas eu não continuo nada, por que eu vou continuar esse canal? Sendo que eu já tenho isso. E eu preciso primeiro vencer essa ideia que eu tenho de mim, essa crença de que eu não consigo terminar as coisas, de que eu não consigo levar adiante, porque várias coisas eu já consegui levar adiante. Então eu preciso ficar me relembrando isso e talvez também você tenha esse problema de achar que não é constante, que não continua as coisas, que começa, tudo que começa não termina, mas né, tá na hora da gente relembrar também das coisas que a gente foi constante, né? Eu acho isso importante. Então eu criei esse canal no YouTube, comecei a postar, tinha visualizações, tipo assim, eu tive vídeos de 80 mil visualizações, ensinando ali fazer saquinho de papel personalizado, mas eu não continuei, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, o que eu queria falar. Ah, gente, um outro detalhe, eu comecei esse canal com 17 anos, eu tenho 30 anos, então assim, desde aquela época, meu sonho era viver disso aqui. E eu estou assim, praticamente aquela última tentativa, mas eu também nem considero tentativa, né? Porque na verdade eu não tentei. Eu comecei, não levei a sério, mas agora eu fiquei estudando, vendo muitos vídeos, vi que realmente falta a constância de continuar sempre postando. E dessa vez, realmente, eu vou fazer acontecer. Isso é uma promessa que eu tô até tornando pública, que é algo também bom pra gente fazer, né? Tornar uma promessa pública. E eu quero que realmente esse canal aconteça. Eu não quero só esse canal. Na verdade, eu tô querendo mudar um pouco todo o rumo da minha vida. Fazer uma transição de carreira. Agora, só um minutinho que eu vou ver se realmente está filmando. Deixa eu confirmar. Tá gravando. Então, eu tô nesse processo de transição de carreira. Eu sou fotógrafa, e eu descobri a fotografia enquanto eu fazia a faculdade de Direito, que né, foi antes de criar esse canal. Que, aliás, o canal Crianças de Começar a Faculdade. E hoje eu trabalho com fotografia, trabalho no estúdio. Eu já tive um estúdio meu, hoje eu optei por trabalhar para outra pessoa, por justamente ter esse tempo que eu achei que eu teria para poder me dedicar a esse meu novo projeto, a essa transição de carreira. Porque eu trabalhava na minha cidade, então eu tô hoje em outro estúdio também
oportunidade que eu tive de sair da minha cidade, porque eu achei importante eu mudar de ambiente também. Eu já tinha tentado um pouco de tudo lá dentro da fotografia. Eu comecei em 2019 e eu sinto também que eu fui pioneira lá em muitas coisas. E eu tenho essa característica que eu gosto muito, que é de inovar. E aí eu comecei levando fotografias diferentes naquela época que as gestantes vestiam aqueles tecidos, aqueles vestidos voaçantes, então eu fui a primeira a levar isso. E várias outras coisas, a questão de começar a revelar foto também, criar imãs personalizados, formato Polaroid, a revelação também em Polaroid. Quando eu fui fotografar casamento civil no cartório, o cartório não é muito bonito na minha cidade, e aí eu comecei a decorar o cartório simples, sabe? Colocar um tecido para tampar um painel que tinha. E eu fui a primeira a fazer isso, só depois que os fotógrafos começaram a tentar. Eu arrumei um estúdio todo branquinho para ser essa coisa mais clean, que não tinha na cidade. Fui levando, sabe, o newborn. Eu vi as oportunidades ali dentro da fotografia, porque eu via que faltava. Era uma coisa que eu queria muito. Eu fui me apaixonando pela fotografia, na verdade, né? Eu sempre gostei da fotografia. Eu fiz um workshop de fotografia e eu comecei a pensar nela profissionalmente. Eu nunca tinha pensado profissionalmente na fotografia, até porque eu não tinha muitas referências também na minha cidade. Então, quando eu comecei a trabalhar profissionalmente, é diferente, né? Quando você pega um hobby, uma coisa que você gosta e transforma em profissão. Muda totalmente, porque ali tem outras responsabilidades. Você vai lidar com pessoas, com clientes, com dinheiro, com contrato, com problemas, com pessoas que não pagam, com pessoas que não gostam do trabalho e é normal. Enfim, uma série de coisinhas, investimento, e aí você pensa em crescer, para crescer você tem que investir, e aí você quer um espaço, e ali você investe, tem os custos. Enfim, isso é normal de qualquer trabalho, qualquer pessoa que quer empreender e crescer. Isso é normal. E eu adorava isso, eu adorava ver as possibilidades que a minha cidade tinha, das pessoas também me recebendo muito bem. E eu fui adorando, assim, descobrir o que eu poderia fazer, sabe? Eu poderia investir. A forma, eu fui meio que ditando também até as formas de trabalho, os pacotes, trabalhar por hora, e os outros fotógrafos iam me acompanhando. Eu sentia isso lá. Só que desde essa época que eu fiz o meu primeiro workshop de fotografia, eu já tinha muito interesse pelo audiovisual. Sempre gostei do audiovisual. E aí, ano passado surgiu uma oportunidade de fazer um documentário. E eu fiz esse documentário de forma assim, né, pessoal mesmo, era um projeto pessoal. E eu gostei. E aí, eu comecei a fazer algumas coisas nessa área do audiovisual, mas como um projeto pessoal mesmo, sabe? Nada de trabalho. E aí, hoje, né, nesses últimos dias, eu peguei pensando sobre essa questão dessa transição de carreira, de sair da fotografia e ir para o que eu realmente quero, que é a criação de conteúdo, é criar conteúdo. Eu até pensei se eu monetizar os documentários, que talvez seja uma opção também, só que eu falei assim, pode ser que eu caia no mesmo limbo da fotografia, que era algo que eu amava e quando foi para trabalho me deu uma travada, sabe? E eu não queria que isso acontecesse com os documentários, porque é algo que eu gosto muito, eu me sinto muito livre para criar quando eu tô criando para mim. Acredito que a fotografia também, só que para vocês terem uma ideia, eu fico muito tempo sem fotografar livre, sabe? Nossa, já fiquei assim, meses, talvez mais de um ano sem pegar a câmera e falar assim, não, agora eu vou fotografar sem compromisso, sabe? Vou sair, vou fazer uma viagem. Quando chega uma viagem, eu não aguento nem olhar para a câmera, sabe? Tava assim, meio que insustentável. E aí eu decidi fechar meu estúdio na minha cidade e mudar para outra cidade vizinha. E aí eu comecei a trabalhar em um estúdio que eu já tinha contato, que eu já prestava alguns trabalhos também, enquanto eu ia encaminhando meus trabalhos pessoais. Mas aí o que acontece? Eu cheguei aqui em fevereiro e em março, final de março, minha câmera deu problema. E estamos em julho, já indo para agosto amanhã.
hoje, né, que eu não sei que dia que eu vou passar, se eu vou passar dia 1º de agosto, e minha câmera ainda está na assistência técnica. Então, meio que eu não pude continuar com o plano de fazer meus trabalhos extras ao final de semana, o que também me apertou financeiramente. E aí, quando tem o financeiro, quando envolve o financeiro, algumas coisas você não pode, né, abrir mão, algumas coisas você já tem que começar a aceitar, alguns trabalhos que eu não estava afim de fazer, então eu já tive que fazer, porque eu fiquei esse tempo, né, eu tô esse tempo sem essa opção. Mas aí tem acontecido tanta coisa que tem me deixado é, triste, né, falar um pouquinho triste, que eu falei assim, não, eu preciso voltar com esse meu sonho de ter alguma coisa na internet. Eu não tenho essa pretensão de verdade de ser famosa, de ser conhecida, estilo Virgínia, não tenho mesmo. Eu queria muito ter, claro, um reconhecimento sobre o que eu quero passar, o que eu quero ajudar outras pessoas, e eu queria ter esse reconhecimento dessa forma assim, eu com essa intenção de ajudar e ter pessoas que realmente serão ajudadas por mim, pelo meu conteúdo. Eu já pensei em algumas formas de conteúdo para criar pro Instagram, que sejam conteúdos relevantes mesmo, sabe? Que ajudem talvez outras pessoas, talvez mulheres que estão nessa transição de carreira ali aos 30 anos, como eu tô. E a gente sabe que às vezes essa idade pesa um pouquinho. E eu não vou mentir, quando eu tava com 29 para os 30, eu comecei a sentir um leve peso, uma leve ansiedade, uma cobrança, porque eu, né, não tenho minha casa própria, eu não tenho um emprego que eu recebo bem, que eu não tenho estabilidade financeira, eu não tenho independência financeira, eu não tenho um carro, apesar de ter, assim, eu tenho Fusca, mas que eu vou falar aqui um pouquinho mais pra frente. Não tem filho, não tem família, enfim. Sabe aquelas coisas que a gente espera ter aos 30? Eu sei que isso é muito pessoal, né? Não é um parâmetro para todo mundo, que às vezes você não tem vontade de ter casa. Eu, por exemplo, mesmo nunca pensei em ter uma casa, mas meu sonho era morar sozinha. E eu consegui realizar esse ano, que eu achei que era uma coisa tão distante, mas eu consegui realizar. E hoje eu moro só. E o engraçado é porque antes eu vivia vindo meninas fazendo tour na casa quando elas moravam só. Gente, isso era o meu sonho. Eu falava assim, ai, quando eu estiver morando lá no meu apartamento, na minha kitnet, eu também vou gravar. Gravei? Não gravei, mas é também porque vai mudando, né? Nossas ideias. Hoje mesmo eu penso um pouquinho mais de privacidade, então eu não pensei em expor tanto assim minha vida pessoal. Mas eu falo assim, são coisas que a gente, né, pensa ser tão distante, a gente está realizando. Meu sonho, gente, da vida era ter o Fusca azul. Meu sonho mesmo, assim, junto com essa época de ter o canal lá, com 17 anos, eu tinha esse sonho também de ter um Fusca azul. E eu falava, ó, quando eu tiver o Fusca, eu vou fazer passeios, viagens, vou gravar pro canal. Gente, eu tenho um Fusca há 5 anos, eu tenho câmera, tenho microfone, tenho todo o material, eu já fiz alguns passeios com ele. E vocês acreditam que eu nunca gravei vlog? Eu acho assim, um vlogzinho que eu tentei postar também, não ficou legal. Mas é que, sabe, aquela questão da constância, não é gravar uma vez e jogar. E aí, né, eu ficava assim, quando eu tiver a câmera, quando eu tiver o Fusca, quando eu morar sozinha, quando eu viajar, e não sei o que, eu vou criar conteúdo, eu vou fazer tal coisa. E eu fiz tudo isso, menos criar conteúdo. Gente, eu coloquei tantos empecilhos e quando eu consegui quebrar todos esses empecilhos, eu continuei não fazendo. E aí hoje, eu tava pensando, eu falei assim, eu não tô com a câmera, eu tô gravando pelo meu celular, que é um Samsung A71, que a câmera é horrível, mas por sorte eu tô com o bastão do estúdio que eu trabalho, porque eu ia devolver, então ele tá aqui comigo. Eu tenho um microfone que dá certo no celular, que eu gravo os áudios, inclusive do documentário pelo celular. E eu falei assim, por que não? Porque eu já vi, assim, várias coisas. Comece com o que tem, comece com o que tem. Inclusive, também, eu tenho uma coisa que eu gosto muito, que é o tarô. Eu tirava com uma moça e aí resolvi comprar o tarô para eu estudar. E aí eu tava tirando algumas cartas sobre isso e também caiu exatamente de uma carta falando assim, que eu tenho todas as ferramentas, que é para começar com o que eu tenho.
E aí eu lembrei, né, tipo assim, pô, mas assim, minha câmera não tá comigo, tem muito tempo que tá lá. Eu queria gravar pela câmera porque é uma outra imagem, né, gente? É uma outra qualidade de imagem, é muito melhor. Eu queria, né, já entregar com essa imagem, mas eu falei, eu não tenho a câmera agora. E aí vai ser mais uma vez eu dando uma desculpa de que eu não vou começar por conta dessa câmera. E talvez você que esteja me assistindo queira começar algum projeto, um canal, a postar no Instagram, sabe? Seja qual for. E aí você fica colocando os empecilhos de coisinhas que no fundo você sabe que são só desculpas para você não começar. E aí hoje eu voltei do supermercado super decidida, eu falei assim, não vou deixar nada me impeça de gravar esse vídeo e de postar esse vídeo e de fazer esse compromisso de que pelo menos uma vez por semana eu vou sentar aqui e vou conversar, seja gravando pelo celular, seja com microfone ou não, seja com barulho de obra aqui na frente de daqui do prédio ou não, seja como for. Esse compromisso nesse novo canal eu vou fazer uma vez por semana. Inclusive, eu já vou me organizar para deixar uns conteúdos já gravados, talvez do mês, assim, e quem sabe, né, eu consiga depois me organizar para postar mais de uma vez por semana. Eu também me comprometi a uma coisa que eu fiz, foi colocar um prazo. Eu me comprometi a começar em agosto. Eu falei, em agosto eu vou postar no Instagram e vou começar o canal. E aí, eu tenho muita vergonha. Tem essa questão da timidez, né, gente? É porque no Instagram eu decidi que eu queria começar a colocar no meu Instagram mesmo, onde as pessoas que me conhecem já me seguem. Então, às vezes me limita um pouco essa ideia de falar assim, o que as pessoas vão pensar? As pessoas me conhecem, tanana. Mas eu já fiz alguns conteúdos pro Instagram há algum tempo atrás que as pessoas gostaram. Só que o conteúdo que eu quero trazer agora seria um pouquinho diferente, porque o outro conteúdo foi mais de turismo na região mesmo. Então eu tinha esse conteúdo, tá? Só que agora eu não tô podendo fazer esse conteúdo, porque eu não tô conseguindo fazer a viagem, também tô sem a câmera pra fazer, né? Já criando ali o empecilho. Mas eu falei que ia começar a criar um outro tipo de conteúdo pra lá também, que eu quero postar, talvez aparecer conversando assim também. Mas vamos ver, né? Vamos fazer primeiro essa atividade ali de conversa no YouTube e mais pra frente levar esse conteúdo também pro Instagram. Mas eu vou postar lá essa semana. Já tô pensando aqui no que eu vou fazer, mas vai ter post. E tem uma ferramenta muito legal no Instagram, se vocês querem criar conteúdo, mas você tem que começar a postar. Que o Instagram, ele tá agora fazendo uma avaliação dos seus conteúdos e eles te falam o que é melhor você fazer. Aí eu tô vendo lá no meu Instagram mesmo, no resumo semanal que eles fazem, ou mensal, não tô lembrando. Acho que é semanal, o resumo da semana, e eles te dão uma dica no final. E aí falando pra eu postar um Reels e um post por semana, que aí a intenção é que meu Instagram cresça. E lá eles até indicam alguns áudios para usar no Instagram também, que aí você pode usar para criar os Reels, tá? São os áudios em alta, são os áudios que as pessoas que já te seguem também estão vendo ali de conteúdo. E eu achei isso legal. Isso para quem tá querendo criar conteúdo, eu tô percebendo que o Instagram ele tá mais ali amigo de quem tá querendo criar conteúdo. Então a gente tem todas as ferramentas, né? Se a gente pensar, a gente tem todas as ferramentas. A gente tem um celular que grava. Se não tiver microfone, né, no celular do microfone também grava. E você pode jogar no aplicativo que melhora esse áudio. Se você não tem um bastão, como eu tenho agora emprestado, tem a luz do dia, né, que é maravilhosa, que você pode gravar. Tem um conteúdo que tá dentro de você, isso aí ninguém tira. Isso aí não precisa de ferramenta externa, né, é só você mesmo, com os seus estudos, com suas vivências, né, o que você passa, o que você vê, a forma de como você vê o mundo. E é isso. Talvez esse vídeo seja para encorajar você também a começar a criar conteúdo ou também para começar a seguir esse plano, esse sonho, fazer essa transição de carreira que você tanto quer, né? Então agora eu vou dar faxina no apartamento, porque eu me comprometi a gravar esse vídeo antes de fazer a faxina, que eu também venho procrastinando essa faxina, então hoje não tem nada de procrastinação. Tô indo lá.